entramos no nosso terceiro encontro. Nessa aula 3, nós vamos iniciar falando um pouco mais da ideia de estratégia. Então, vamos aprofundar um pouquinho, né? Nós já falamos em linhas mais gerais das noções de gestão e da noção de projeto. Falamos que elas estão muito agregadas e associadas ao tema do planejamento estratégico. E agora vamos pensar um pouquinho a problemática da estratégia. A estratégia é um campo de definição bastante complexo, envolve um conjunto muito vasto, né, do ponto de vista semântico, porque essa noção pode tanto estar em teoria dos jogos, em ciência política, relações de poder, questões de economia, enfim, até mesmo na biologia nós vamos encontrar. As estratégias, então, são os caminhos, né, elaborados para a gente atingir objetivos. Então, elas são alinhadas aos objetivos e elas envolvem, então, uma perspectiva de ação. Então, são blocos de trabalho, são ações que vão chegar ao alcance dos objetivos. Então, da estratégia ao objetivo. Toda estratégia, então, está alinhada ao objetivo. Né? E essa ação, que é um caminho percorrido, tem que reconduzir ao objetivo que foi traçado no início do projeto. Então, primeiro eu tenho os objetivos, aí eu passo a desenvolver um conjunto de ações, que depois a gente vai ver como se posiciona dentro de um plano de ação. E essas ações, ao final, elas acabam o quê? Retornando à origem, ao início, que é o próprio objetivo que foi traçado. Então, cada ação deve refletir um objetivo. Nós já vimos também, pelo sistema da BSC e o seu desdobramento, que quando a gente trabalha, né, as 4 grandes áreas, né, a gente sempre conduz a uma estratégia da ferramenta metodológica de criar 3 caminhos. Né? Por quê? Porque aí a gente sempre tem 3 alternativas. É óbvio que a gente vai caminhar por uma delas, mas a gente tem um segundo e uma terceira via alinhadas, de maneira que a gente pode percorrer uma mudança sem muitos desvios, ou seja, durante o desenvolvimento do projeto acontece algum problema, eu tenho 2 alternativas. Eu tenho as alternativas A, B e C. Né? E eu não preciso parar todo o projeto para redesenhar uma alternativa, porque eu já construí elas previamente. Né? As estratégias são bem detalhadas e precisam fundamentalmente também, por serem blocos de ação, delimitar quem são os funcionários, a equipe, o pessoal que está envolvido nas estratégias. Quem coordena, quem lidera, como que se forma a equipe, qual é o perfil daqueles que estão alinhados, como é que é o perfil do caminho traçado, quais recursos financeiros serão necessários, que tipo de equipamentos serão necessários, enfim. Né? Em síntese, então, é isso. Envolve equipe, uma liderança, pessoas, recursos humanos, né? Recursos financeiros. Todos esses elementos se integram à condução e ao desenho das estratégias. Né? Então, objetivos conduzem a estratégias, estratégias se definem como ações que são direcionadas por uma liderança ou por uma equipe de líderes. Elas, então, realizam atividades que são medidas através daqueles indicadores que já falamos e estabelecemos dentro disso prazos e metas, ou seja, né, cada ação, cada bloco de trabalho ele tem um tempo para ser realizado. Né? Cada um dos níveis da gestão de uma organização e também de projetos possui um nível estratégico. Então, nós temos o que a gente chama de alto nível estratégico, ou o nível propriamente dito da estratégia, que é da equipe, vamos dizer assim, das chefias, né? O nível tático, quando a gente tem, então, gerenciamento, né, mais setorializado, e o operacional, que são os supervisores e aqueles que realizam a tarefa. Então, por exemplo, eu posso ter uma direção de um backstage, né, com uma gerência, uma coordenação das equipes, né? Depois eu vou ter uma coordenação direta, que vai realizar a supervisão, e aqueles que realizam as tarefas propriamente ditas. Por exemplo, então vamos ver quem é que vai cuidar, por exemplo, de passar as roupas, né? Costurar as roupas para o dia seguinte. Então, fazer uma revisão de toda a organização do figurino, colocar eles numa ordem de entrada em cena, revisar figurino por figurino para ver se precisa ser feito algum ajuste, alguma costura de alguma coisa que foi descosturada, etc. e tal. E aí eu estou num nível altamente operacional da ação. Né?
Então entendemos isso, né, que ela está ligada fundamentalmente a um conceito de gestão estratégica, que nós vimos que é um conceito mais adequado às formas de gestão flexível do mundo contemporâneo e que também se adequam melhor à teoria dos projetos. Né? Bom, aqui é uma mapinha, né? Então que vocês podem, depois a gente vai falar mais sobre isso novamente, né? Que as estratégias podem então serem colocadas numa espécie de folha, né? Uma página desenhada, que é o plano de ação, né? E ali eu vou trabalhar os blocos de trabalho, uma ferramenta. Né? Como é que funciona um plano de ação? Então, no plano de ação eu tenho o assunto, né, da ação propriamente dita, qual a ligação dele com qual objetivo e quem é que vai ser o responsável por isso. É muito importante a gente ter alguém, um subgrupo, que assume a responsabilidade, uma coordenadoria, etc. e tal, porque essa figura é a figura que vai ser cobrada depois do resultado em relação a isso. Aí a gente vai identificar quantas ações, né, então quantas atividades estão ali vinculadas, quais são os recursos que eu vou precisar, né, para cada uma dessas ações, quem vai ficar responsável por cada um desses momentos, se é uma única pessoa, se vai ser distribuída essa tarefa, essa ação em pequenos blocos, em subgrupos, né, em subblocos de trabalho, com responsáveis determinadas, início e fim. E aí eu tenho uma coluna para observações, por exemplo, do andamento, do desenvolvimento, da não realização, né, da mudança da equipe. Qualquer observação que eu precise fazer na lateral é importante que esteja inclusa aí na minha folha de plano de ação. Tá? Então, o plano de ação é realmente a transformação do objetivo estratégico, né, formalizado, né, formatado num plano efetivo. Então, é uma operacionalização da ação estratégica. Cada objetivo vai possuir a sua estratégia, que vai formar os planos de ação vinculados a esses grupos, equipes, departamentos, etc. Ao final, quando eu tiver todos os planos de ação, o que eu tenho? Eu tenho o plano operacional. Né? Então, na verdade, o plano operacional é o conjunto de todos esses módulos de ação. Então aí eu tenho todos os módulos de ação e aí eu tenho então o que? A operacionalização integral de todas as etapas desse projeto, desse trabalho. Né? Então, no plano operacional, eu tenho a reunião de todos os planos de ação, que são cada um deles alocados, né, em relação a um objetivo, ou mesmo, né? Em geral eu vou ter 3 ou 4 objetivos, né? E eu vou ter mais planos de ação, porque um objetivo vai se desdobrar em vários planos de ação. Né? Então, as estratégias, né, elas vão permitir a gente fazer aquela vinculação com aqueles elementos da missão, da visão, dos valores, né? Então, missão, visão, valores estão lá no nível do escopo maior, do nível propriamente da alta administração, então da direção. Então, se eu tenho uma companhia de dança, se eu tenho a direção de uma companhia, se eu tenho uma curadoria, por exemplo, né, ou uma direção artística, uma curadoria artística de uma companhia de dança, né, essa posição é a posição do nível estratégico, que é aquela que vai dar a visão, né, ela vai traçar algo em relação à missão e a visão, que é a projeção de futuro. Então, por exemplo, quando eu faço uma curadoria para um ano de atividades de uma companhia de dança, eu estou desenhando um caminho, eu estou percorrendo um caminho de leitura. Eu estou percorrendo uma trajetória explicativa, né, de elementos do que eu quero levar de dança para as pessoas. Então, isso é a visão. Né? O nível tático é aquele nível que vai atingir os objetivos ligados às estruturas departamentais. Então, por exemplo, essas sub-equipes de trabalho. Então, se eu estou na direção, né, e eu tenho a direção da curadoria de uma companhia, né, ou de um teatro municipal de uma cidade, por exemplo, o Teatro Municipal de São Paulo, então eu estou lá no nível estratégico. Mas esse nível estratégico ele se desdobra em vários níveis táticos, né, porque eu tenho uma direção de elencos, eu tenho uma direção do corpo de baile, eu tenho uma direção dos músicos, né? E aí eu tenho o departamento, eu tenho o departamento de música, eu tenho o departamento de dança, né? Eu tenho o departamento de entretenimento, eu tenho o departamento de difusão cultural, por exemplo, então aquele que vai começar, que vai cuidar um pouco do marketing cultural também, né? E aí o nível operacional é aquele que vai
efetivamente pegar essa coisa macro, né, que está depois robustamente ordenada, né, estruturada dentro daquele departamento, e ela vai estabelecer as estratégias e o plano de ação mesmo efetivo que vai ser realizado. Então, se eu estou num departamento cenográfico, né, e eu tenho uma perspectiva de realizar 6 espetáculos durante um ano, né, de uma produção autônoma da própria companhia, do próprio teatro municipal, por exemplo, né? Então eu vou ter ali então uma equipe cenográfica trabalhando planos de ação, né? Que vão ser realizações práticas de como é que aqueles cenários que estão lá traçados no nível tático, ligados àquela curadoria de 6 espetáculos durante o ano, né? Vão realizar efetivamente, por exemplo, uma parede. Então, um plano de ação para a construção de uma parede móvel, né? Para a construção de uma cortina nova, etc. e tal. Né? Então, efetivamente, o plano operacional ele é uma esquematização, né? E é importante, né, que esses planos de ação com o plano operacional, eles realmente sejam bastante detalhados e bem específicos em relação a um plano de trabalho, né? E a um bloco de trabalho. Não, eu não posso fazer um plano gigantesco, fica muito difícil. Eu tenho que conseguir entender qual é a unidade mínima de trabalho que tem um início, meio e fim. Né? E eu preciso separar em vários pequenos grupos de ação, em vários pequenos grupos de trabalho. Né? E aí eu tenho, então, essa ideia do plano operacional. Bom, como a gente viu, tudo sempre faz um caminho, né? Então, a gente vai caminhando do objetivo, a estratégia, a ação, e depois esse plano operacional, ele retroalimenta o quê? Ele vai dar um feedback lá para o início de todo esse processo, que é o delineamento dos próprios objetivos, né? Então, ele sempre vai voltar a um plano anterior, porque ele tem que chegar lá no início, no macro. Ele tem que dizer, olha, mas como é que essas ações da construção da parede se relacionam com um plano estratégico, né, que está no nível macro? Então essa parede vai servir para os 6 espetáculos, né? O quanto vai ser investido nela, né? Vale a pena? Não vale a pena? É melhor a gente locar, né, um trabalho, né, de um grupo paralelo, um empréstimo, uma cedência, né, etc. e tal. Bom, então, o plano operacional, que é esse plano efetivamente da realização material dos acontecimentos efetivos, né, ele permite que a gente consiga observar a relação de cada ação com os objetivos, né, estabelecer um planejamento, né, de cronograma, de tempo, de início e fim, né, então, de duração de uma ação, né, entender quantos recursos estão sendo aplicados naquela ação, né, e avaliar os riscos de um bom resultado ou não daquela ação. Né. Então, é muito importante o plano operacional. Em que sentido? Se eu tenho um plano macro e esse plano não se realiza, e eu não tenho um plano operacional, eu não tenho as unidades, os blocos de trabalho, eu não sei onde aconteceu o problema. Né? Eu tenho uma visão de que não deu certo, olha, não foi realizado o espetáculo. Né? Mas eu não sei se foi por causa daquela parede que não foi feita, ou que a locação não deu correto, ou foi por um problema com o elenco. Né? Então, o plano operacional me permite compreender os momentos de ação onde determinados recursos foram aplicados e não obtivemos o resultado. Né? Então, e ele permite o que? Medição e controle. Né? Permite realmente um detalhamento no plano micro do objetivo, como uma atividade. Então, o objetivo se transforma numa atividade, propriamente dita. Né? Bom, aqui é muito importante compreender que nesse plano operacional, né, que é a soma de vários planos de ação, eu vou poder o quê? Fazer uma avaliação dos riscos do meu projeto a partir desses blocos de trabalho. Eu vou entender quais são os riscos de investir mais recursos naquele bloco de ação ou não. Né? Eu vou entender os riscos de alocar e realocar, né, de fazer um deslocamento de recursos
E, portanto, do ponto de vista da economia, eu estou lidando com o custo de oportunidade, que é uma avaliação, né, das escolhas que eu tenho que fazer. Se eu fizer uma coisa, eu não poderia fazer a outra, né? Dentro disso também, todo risco precisa ser mensurado, ele precisa ser acompanhado, precisa ser fiscalizado, né, dentro da ação. E esses meios que são mais práticos nesse sentido, eles então estão ligados a brevidade, né, desses acontecimentos. Então, os planos operacionais vão ser classificados em vários níveis, né? Então, porque eu vou ter vários planos em andamento. Eu tenho o plano procedimental, né, das coisas que vão ser realizadas, dos procedimentos, né? Então ele está ligado aos próprios processos. Eu tenho um plano operacional de orçamentos, né, que está relacionado a um planejamento estratégico financeiro. Eu tenho um plano operacional de programação ou programa, que está relacionado à questão do tempo, né? E também muitas vezes ele está muito ligado à capacitação do grupo, da equipe, então ele está muito ligado àquela questão lá dentro dos objetivos internos do primeiro nível, que é o nível de aquisição de conhecimento, processos formativos, né, e tal, né? Mas também ele está relacionado a uma regulamentação, porque toda ação tem um desempenho, ela tem uma performance, né? Que ela está associada a um tipo de perfil de comportamento do grupo. Então, se o grupo está menos, por exemplo, é mais disperso, né? E as ações demoram mais para ser realizadas, né? Porque as pessoas passam mais tempo ou debatendo ou discutindo, porque para elas é muito importante. E aí são características que a gente vai compreendendo de cada grupo. Então, tem grupos, por exemplo, tem projetos que eles são de montagens de curta duração. Então, eles conseguem ser realizadas em 3 meses. Há grupos que levam um ano e não conseguem finalizar. Porque para eles a parte processual, né, a parte do avaliação de comportamentos, né, então das performances internas, debates, são mais importantes, né, então a processualidade é mais importante do que a efetivação do serviço ou do produto. Então entendemos aqui uma outra forma de representação, né? Então eu posso representar isso como uma pirâmide, estratégico, tático e operacional. Então no nível acima, se eu tivesse que pensar, seria assim, né? A direção de arte, né? A direção artística, a direção geral de uma companhia ou de um teatro, né? A curadoria. Então se for, por exemplo, um projeto expositivo, uma curadoria. No nível tático, as gerências, né? Então, são aqueles que vão, dentro desse campo, determinar. Eu vou ter uma gerência, por exemplo, de público, né? Então, de feedback de público. Vou ter uma gerência que vai administrar, por exemplo, convites, né? Comunicação na internet, acessibilidade, alguma coisa assim. Né? Eu posso ter vários aspectos ali. Então, eu vou criar vários tipos de gerências, né? Para o meu projeto. E o operacional é aquele que efetivamente vai estar ali nas atividades cotidianas. Aqui mais uma vez, né? Então, são modelos, é só para vocês entenderem que, como eu disse, né, nas aulas anteriores, tudo sempre tem uma representação gráfica, é muito importante compreender e tentar desenvolver um parâmetro ou um padrão de representação gráfica da nossa equipe, da nossa proposta. Não é obrigatório usar uma representação padrão, né? Pode-se usar, por exemplo, toda uma linha de fluxograma, um desenho de organograma padrão e tal, né? Mas um grupo, uma companhia artística pode criar os seus códigos, né? Mas tentar montar uma representação gráfica que todos do grupo compreendam, né? Essa matriz de trabalho. E aqui, então, vários modelos. Aqui é um modelo, né? Uma tabela, né, separado por áreas dos planos operacionais. Então, área financeira, área de marketing, área dos recursos humanos, da capacitação, né, área de tecnologia, enfim. Aqui é uma outra forma também, né, de representação do planejamento estratégico, plano operacional. Enfim, o plano operacional, ao final, é uma dimensão extremamente ampla, né, porque ele é uma soma, né, coerente, lógica, né, numa lógica da ação de todos os planos de ação. E aí eu consigo ver realmente em ações o que está acontecendo no meu projeto. Tá? Bom, aqui eu vou dar um exemplo, né, de um planejamento estratégico, que é um modelo adotado, né, nos cursos de formação do Sebrae. Ele é bem simples, né? Então,
eles ensinam a pensar um campo de atuação, né? O que eu quero fazer com o meu negócio? O meu negócio é um empreendimento, uma empresa, é uma MEI, né? É uma prestação de serviço, etc. e tal. No segundo momento, dentro desse definição do campo de ação, eu preciso fazer uma pesquisa prévia para entender como funciona essa economia, esse mercado, né? A concorrência, se há clientela, né? Então, uma certa rede, né? Que vai desenhar o campo de atuação, né? Não precisa ser uma coisa muito reduzida, muito, totalmente específica, mas é importante que ele não, que ele permita desenhar um campo de foco, né? Para que eu entenda a possibilidade, o potencial, inclusive, de agregar outros públicos, etc. E tal, né? Segundo, eu preciso tentar estabelecer e estabelecer ao final um propósito, né? Então, aquelas questões lá da missão, da visão, dos valores da empresa, né? Missão, visão, valores, que finalmente vão me ajudar a traçar os meus objetivos, né? Lembremos sempre, né, que sempre são palavras bem chave, né? A missão é uma frase bastante objetiva, bastante curta, né? Bastante simples, é uma coisa assim, é o que a gente quer, né? É o que a gente é o que a gente quer. Visão é aquilo que é uma prospecção, né, onde se quer chegar. Valores, né, é a visão de mundo que a gente tem em relação a isso, por que a gente está fazendo esse projeto, o que a gente acredita. E os objetivos são aqueles que eu posso, ao final, criar uma quantificação. Tá? Depois, eu vou fazer um diagnóstico, né, desse negócio, desse empreendimento por área e setor, né? Eu vou analisar, né, a formação da equipe, a tipologia do meu serviço, eu vou trabalhar o tema dos pontos fortes e fracos, né? E eu vou observar, né, a performance, né, do atendimento, ou seja, da relação com o público, né, que é bastante importante, né? Vou também aqui nessa terceira fase fazer um levantamento prévio de finanças, ou seja, né, quais são os meus gastos fixos, né, como eu vou trabalhar meu custeio, né, quais são as margens que eu tenho dentro disso para gerar uma lucratividade, né, qual é o meu fluxo de caixa, porque às vezes, por exemplo, assim, eu tenho um negócio que é lucrativo, rentável a longo prazo, mas eu não tenho fluxo de caixa, então eu nunca tenho dinheiro, né, em caixa. E às vezes eu tenho dinheiro em caixa e não tenho lucratividade alguma. Eu sempre tenho dinheiro ali no cotidiano, no dia a dia. É o dinheiro para comprar o pão, né, como a gente diz. Né? Eu vou fazer um detalhamento sobre o perfil do usuário, o perfil do público, o perfil do cliente, né? Onde eles se encontram, o que eles demandam, o que eles gostariam de ver, por exemplo, então, eu tenho uma companhia de dança, né? Então, que público é o meu? Né? O que eles gostam, o que eles costumam assistir, né? O que eles costumam ir pago, né? O que eles costumam ir gratuito, até que ponto, o quanto eles despendem financeiramente para assistir espetáculos, né? Quanto eles podem pagar também, até quanto eu posso chegar na minha precificação, né? Ao meu perfil, uma classe média baixa, então com uma renda em torno de R$ 3.000 por mês, 3.500, então eu não posso esperar que eles irão a espetáculos toda semana a custos de R$ 300, por exemplo. Né? Isso é bastante inviável para quem ganha 3.000 ou 3.500 por mês. Né? Então, e também um redesenho do mercado para poder conhecer novamente a concorrência. Vocês veem que se repete o passo anterior, mas com um aprofundamento. Né? Aí depois, então ele recomenda se colocar em ação, né, com o desenho já da equipe e a geração de duas funções, né? A função de gestão, propriamente dita, então quem é que vai fazer a gestão, né? E quem é que vai liderar o projeto. São duas coisas diferentes, né? Podem estar presentes na mesma pessoa, mas às vezes não. Então, às vezes eu tenho alguém que cuida dessa parte da coordenação, da parte administrativa, burocrática, e eu tenho uma liderança. Por exemplo, quando eu dei o exemplo de um teatro, por exemplo, teatro municipal de alguma cidade grande, etc. e tal, em geral eu tenho no mínimo duas funções. Eu tenho um gestor, que é o diretor administrativo, que cuida da administração, dos pagamentos do salário, né, dos pagamentos das contas, dos contratos terceirizados, analisa contratos, etc. e tal. E eu tenho a liderança, por exemplo, né, que é uma direção artística, que faz a curadoria, né, que faz a escolha dos projetos, que faz a escolha
das equipes que vão, naquele ano, trabalhar, por exemplo, em um sistema de júri, né, para fazer a escolha de projetos que vão participar, que vão integrar, no caso de haver editais, enfim. Né? Nesse passo 4, tendo isso já definido, eu vou então desenhar as tarefas e distribuir. Então, eu vou começar a trabalhar com um plano operacional. Né? Eu preciso também saber, é né, muito importante, uma agenda, um cronograma, não só do trabalho, mas do fluxo do trabalho e quais são os momentos em que eu vou precisar ter encontros de feedback, que são as reuniões de avaliação e tal. Né? É preciso também criar um programa de comunicação interna que compartilhe informações com o grupo, né, para criar um ambiente mais e mais colaborativo. Né. Eu preciso entender, então, que é necessário alinhar os objetivos com as estratégias e o plano de ação. Então, aqui a gente está na mesma linha do que a gente já viu antes. Então, eles continuam seguindo esse mesmo caminho, né? Que é depois que eu tenho os objetivos, eu tenho que chegar a transformar objetivos, né, dentro de um plano operacional, que é a soma de vários planos de ação. Em cada plano de ação, eu tenho que encontrar um espelho do objetivo. Né? Por isso que é muito importante um planejamento, né? Porque esse planejamento nos permite depois, inclusive, avaliar melhor os nossos resultados. Né? No quinto passo, eu tenho que então listar as ações, né? E estabelecer as relações delas com as estratégias. Então aqui eu vou estar realmente trabalhando no plano de ação e vou criar uma ferramenta, por isso aquelas planilhas ali, né, de plano de ação, porque ali eu posso acompanhar a execução delas na ordem, por exemplo. Ah, ela aconteceu, mas ela não aconteceu na mesma ordem correta, etc e tal, enfim. Né? E isso faz com que eu tenha essa dimensão aí. Né? Então, entendemos aqui, mais uma vez, né, então, que o planejamento estratégico ele é justamente isso. Ele é a definição de objetivos, o estabelecimento de uma visão, uma missão, uma visão, que é uma visão de futuro, um conjunto de valores que são os pilares, os princípios, ou as palavras-chave do meu trabalho, com um foco de atuação, uma perspectiva inovativa, com um desenho de resultados que eu espero, um perfil que está associado ao perfil da própria estrutura da organização, da instituição. Então, meu grupo é uma companhia de teatro de rua, é uma companhia de direção coletiva, é uma companhia de teatro jornal, né, uma companhia de dança popular. Né, e o fator temporal, né, e comunicativo, que vão ser agregados ao último dos elementos, mas que não é o menos importante, que é o perfil traçado do nosso público. Então, entendemos, né, que os objetivos vão se distribuir em gerais específicos, eles permitem a construção de instrumentos que nós vamos chamar de indicadores, né, porque eles têm que ser quantificáveis, né, ao final, né, ou mesmo com resultados qualitativos, mas mesmo assim com um certo nível de parametrização, né, para que eu possa criar uma ferramenta para monitorar o processo de trabalho durante todo o tempo, nos planos de ação, mas também um monitoramento mais geral dos objetivos por um processo avaliativo. Os objetivos são as intenções, né, que vão acabar gerando essas ações. E eles devem cumprir, fundamentalmente, a missão e concretizar uma visão de futuro, uma visão de mundo, né, uma visão de futuro pela visão e uma visão de mundo pelos valores. Né? O objetivo se transforma numa meta e a meta é o momento em que eu tenho um instrumento para mensurar. Então, porque a meta é quantificável e ela tem um prazo para acontecer. Então, ela permite ser avaliada e é a meta que vai estar lá descrita nos planos de ação. Né? Aqui é a missão, que nós já vimos, que é a razão de ser, né? É algo que é a filosofia de vida desse grupo, dessa companhia, dessa equipe. Né? Os valores e os princípios, que são interligados à própria ideia de missão, e são as palavras-chave, né, de um planejamento estratégico e a visão de futuro. Né? A gente falou um pouquinho sobre isso já nos outros slides dos encontros anteriores, e falamos que a gente pode pensar então em coisas de curta duração, entre 3 meses, 6 meses e 1 ano. Né? Podemos pensar numa média duração em 3 anos, né? E em 5 anos. Né? E a partir de 5 anos a gente começa a falar
uma visão de futuro de longo prazo, né? Em geral, projetos que têm visões, né, de futuro de 10 anos são projetos de cunho institucional. Então, são um plano de educação, um plano de cultura, um plano nacional de cultura. Ele não vai ser feito para 6 meses, para um ano. Ele é um plano desenhado durante anos para ser operacionalizado depois por 10 anos, para ser implementado em 10 anos. O foco de atuação, que é a atividade principal que a gente vai ter no nosso planejamento estratégico, né? E é uma das coisas mais difíceis da gente definir, né? Porque a gente tem uma tendência a dispersar e a não enfatizar qual é o foco desse grupo efetivamente, né? Principalmente quando a gente está falando de produtos culturais, bens culturais, né? O caráter inovativo, né? Dentro da atuação, qual é o perfil de inovação, né? Dentro desse campo de atuação, ou seja, o que que esse grupo, o que essa equipe está trazendo, né, como ação, né, para a sua área, né? O que ela está trazendo de novo para a sua área? Se é algo mais do campo da cultura, das linguagens, é uma questão de caráter mais social, mais político, né? Ou é uma questão de empreendimento, uma forma nova de gestão, por exemplo, enfim. Né? Os resultados, né, que a gente viu, então é aquilo que a gente gostaria que ocorresse ao final, que a gente pudesse, ao final, fazendo um checklist, chegar, alcançamos isso, né? E o perfil do grupo, né? Bastante importante, né? Porque a gente vai pensando no caráter. Então, aí, assim, é um perfil de uma companhia, é uma companhia de autogestão, um grupo alternativo, né? Não, uma companhia com CNPJ, né? Tem personalidade jurídica propriamente dita, né? É uma MEI que contrata, mas qual é a limitação? É uma microempresa, é uma pequena empresa, né? Isso é bem importante para a gente entender também a dimensão, o escopo, né, o tamanho daquilo que a gente vai poder realizar. Porque se a gente é um microempreendedor individual, a gente tem uma capacidade realizativa muito pequena, porque a gente tem uma capacidade de contratação de serviços muito pequena. Né? De montagem de uma equipe permanente quase que praticamente nula, né? Porque a gente pode ter uma contratação apenas. Né? Então, isso vai nos desenhar um pouquinho mais a estrutura do nosso negócio, do nosso serviço, né, do nosso empreendimento, né, e é dentro dessa estrutura que eu vou poder manejar e dizer assim, eu tenho condições de, na minha equipe, desenvolver um programa com 3 projetos em andamento. Não, eu tenho que fazer um projeto por vez, e essa é uma questão muito importante, né? Fazer um projeto de cada vez, ou eu vou ter 3 projetos dentro de um programa? Né? Ou eu vou ter um portfólio, que é uma carteira de projetos e programas em andamento. E aqui, né, ao montar essa estrutura, eu posso transformá-la num tipo de organograma, para que as pessoas possam visualizar o quê? Como é que funciona a gestão da minha equipe, da minha companhia, do meu grupo, enfim, né? Eu posso ter um organograma muito mais coordenado, hierárquico, né, e tal, com coordenações, com departamentos, né? Um modelo bem clássico. Então aqui é, por exemplo, um desenho bem tradicional, né? Então lá tem uma diretoria. Então, por exemplo, poderíamos pensar que lá nós teríamos a presidência do teatro municipal, né? De um lado a direção artística, do outro lado a direção administrativa, né? Dividido em 5 grandes grupos: a música, teatro, dança, exposições e ação educativa, né? Ali na linha laranja. E aí dentro disso eu vou ter estruturas, né, menores de coordenações. Então eu poderia ter ali 2 grandes direções, né? Eu posso ter ali depois departamentos, 5 departamentos, e depois dentro dos departamentos eu tenho coordenações. Modelos clássicos. Aqui são vários desenhos para vocês entenderem também, mais uma vez, que a representação gráfica é tremendamente importante. Esse aqui é um desenho do organograma da URGS, para vocês verem aqui, assim, para entenderem um desenho de mapa. Aqui não é para ninguém ler, assim, não é para o objetivo não é esse, mas é entender assim que a gente tem então lá, né, uma estrutura, né, que vai descendo hierarquicamente e ao mesmo tempo a gente tem linhas paralelas de organismos, né, que estão em instâncias superiores e se comunicam diretamente com outras instâncias inferiores. Né?
Aqui também é uma maneira diferente de organização, né? Eu posso ter uma organização na forma de um organograma do tipo circular, que é também bastante comum em organizações, por exemplo, de autogestão. Modelos aqui de autogestão, então, na forma de um círculo, né? Então, com fatias e tal, e com uma espécie de irradiação do trabalho, né? Vai se irradiando, então, do centro para periferia a produção do trabalho e vice-versa, vai voltando também. O organograma circular ele não é hierárquico nesse sentido, né? O fator temporal, que a gente já falou, então, né? O tempo que é necessário, então, que unidade de tempo a gente vai utilizar. A gente vai trabalhar num projeto que tem uma duração de 6 meses, então a unidade de tempo será o dia, por exemplo, que em 6 meses a gente pode trabalhar com dias. Né? Se a gente for fazer um projeto que vai durar um ano, a gente vai trabalhar com meses. A gente não vai fazer, por exemplo, um cronograma dia a dia durante o ano, porque a gente teria que escrever um caderno, né? Com todos os dias. Cada folha seria um dia do ano, então seria quase que uma agenda. Né? Então, então a gente pode fazer um cronograma mês a mês para uma coisa anual. E dentro do mês a gente faz um planner do mês. Né? E ali a gente tem um planejamento dos dias do mês, né? O que vai acontecer naquele mês. Né? Essa variável tempo a gente já falou, né? Então falamos que hoje a gente considera, né, projetos entre 3 até 3 anos, projetos assim de média duração e acima de 3 ou 5 anos, projetos que já começam a ser de longa duração por uma grande variação do tempo. E o último item aqui é a comunicação, né? Fundamental, né, dentro da área de cultura e da área de artes, né? Estabelecer uma gestão de comunicação. Né? Essa comunicação não é só o marketing dos produtos, dos serviços, não é a página do Instagram, não é só isso. Né? São de que formas ocorrerá a comunicação interna. Então, por exemplo, a gente tem a nossa disciplina. Então, a gente tem uma comunicação, a gente tem um grupo de WhatsApp, eu envio mensagens, eu posso acessar vocês através da sala de aula virtual, eu tenho um Moodle onde fica material disponível, fixo, permanente. Então, isso é uma comunicação interna. Né? E essa comunicação acordada, sistematizada, então todo mundo sabe, em tal lugar eu vou encontrar isso, em tal lugar eu vou encontrar aquilo. Então, eu preciso conversar com o meu professor, eu vou para o grupo de WhatsApp e eu entro lá, e se for uma coisa, uma pergunta geral, eu coloco no grupo, se for uma outra eu posso entrar, por exemplo, no particular, né, e tal. Que é um pouco diferente da comunicação externa. A comunicação externa ela é feita em relação aos stakeholders, né, a parceiros, patrocinadores, público mais direto, mas também ela é feita nas redes sociais. Né? Então ela é bastante ampla, atingindo inclusive perfis que a gente não conhece. Né? E é o público, portanto, que está lá no final desse horizonte dessa primeira etapa. O público é para quem a gente dirige a nossa ação, né? É quem vai ser positivamente atingido pelos nossos projetos, né? É aquele também que, ao final, ao ser questionado, perguntado, vai nos ajudar a redefinir constantemente, então, no processo de feedback, as nossas próprias iniciativas e projetos. Devemos dar continuidade, esse projeto está dando resultado, ele tem um retorno do público, etc. e tal. Né? É importante traçar uma mensurabilidade também, uma ferramenta de como eu vou mensurar o meu público, né? Como é que eu vou medir o meu público, né? E tentar traçar ao máximo, assim, através de alguma metodologia, por exemplo, uma metodologia de personas, por exemplo, é uma metodologia bem interessante para delinear a especificidade do meu público. Né? E eu tenho os públicos diretos e os públicos indiretos. Então, eu tenho públicos, né, ligados às pessoas que propriamente vão usar a minha obra, meu produto, o meu serviço, e eu tenho aqueles que vão fornecer, então é uma parte de um público, né, que está dentro dos stakeholders, né, que são fornecedores, ou pessoas que vão realizar parcelas de um projeto para mim, por exemplo. Então, muito importante a gente estabelecer critérios de como é que a gente vai focalizar e como a gente vai identificar o nosso público. Então, critérios territoriais, critérios geográficos, critérios de classe social, socioeconômicos, né? Situação de renda, questão de vulnerabilidade social, grupos etários, né? Grupos de gênero, grupos étnicos ou étnico-culturais ou étnico-raciais, né? Demandas específicas de contexto, então um público pode se formar num determinado momento, né, em função de alguma coisa que está acontecendo,
né? O público institucional, então, por exemplo, eu dirijo meu trabalho a instituições. Então, eu faço, por exemplo, cursos de dança para alinhamento corporal, para relaxamento dentro de empresas, né? Então, né, como teatro empresa, que eu faço para trabalhar a segurança do trabalho. Então, ali eu tenho um público com uma demanda que é um público institucional, né? É um grupo, é uma empresa, é uma instituição, etc. e tal, que está me contratando, né? E além disso, eu tenho que levar sempre em conta o conceito de interseccionalidade, né? Que eu não tenho um público só, então eu não tenho só o público eu atendo um grupo de gênero, mas esse grupo de gênero ele tem uma interseccionalidade com um grupo etário, com um grupo sociocultural, com uma vulnerabilidade social, por exemplo, né, com uma questão étnico-racial, ou ele está alocado numa região determinada da cidade, então ele tem um posicionamento geográfico, então levar em conta essa dimensão interseccional é bastante importante. Com isso, então, a gente termina os conteúdos da nossa aula de número 3. Agora a gente vai ter também uma aula paralela, né, um bloquinho referente aos textos que eu solicitei a leitura, né, e eu preparei um material bem rapidinho sobre esse material. Tá?